Essa é a parte 2 da incrível história da Airbus. Não assista a este vídeo antes de ver a parte 1 clicando neste link aqui do canto, hein? Se você já assistiu, se ajeite no sofá e senta que lá vem mais história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Como a gente viu na primeira parte da história da Airbus, a empresa tinha nascido junto com seu novo avião. Era a primeira vez que um jato comercial era concebido por vários países ao mesmo tempo. E numa ofensiva tática, a Airbus tinha conseguido romper a casca do politicamente estabelecido mercado europeu e entrado no concorrido mercado dos Estados Unidos. Pegando tudo que tinha aprendido com o A300 e o A310, a fabricante estava pronta e madura para enfrentar o consagrado Boeing 737 no mercado que ele tinha criado. A essa altura, o 737 estava na família que hoje a gente conhece como Classic. Ou seja, eram os modelos Boeing 737-300, 400 e 500, que eram menos potentes e capazes do que a maioria dos 737 que voam hoje. Lançados no início dos anos 1980, a Airbus entrou de sola e pegou a Boeing no contrapé. Sem ter nada a perder, ela podia inovar e inovou. Juntando o melhor da sua estrutura de projeto, produção, entrega e vendas, a Airbus revolucionava o mercado com o A320, o primeiro jato comercial fly-by-wire do mundo. A introdução desse sistema, testada exaustivamente no A300 adaptado, possibilitava uma das mais polêmicas decisões da Airbus, que perdura até hoje: a adoção de uma filosofia de operação completamente oposta à americana. Enquanto a Boeing usava um desenho centrado no piloto, concebido com sistemas e procedimentos para ações e reações humanas, a Airbus decidia basear o seu projeto nos computadores, enxergando o ser humano como elo fraco do sistema e delegando ao próprio avião a proteção do voo em altitudes extremas. A decisão do presidente da época, o Roger Bettel, e que rende debates apaixonados até hoje, não era à toa. Com o aperfeiçoamento das aeronaves nas décadas anteriores, os acidentes que ainda aconteciam estavam cada vez mais ligados a fatores humanos. Além disso, construir um avião mais dócil e menos dependente das habilidades individuais dos pilotos possibilitaria a Airbus atingir mercados com, digamos, um nível profissional mais baixo, sem comprometer a segurança do seu novo jato. Mas essa transição de filosofia não seria fácil. O Airbus A320, um avião muito superior em performance e conforto aos Boeing 737 da época, fez o seu voo inaugural em 22 de fevereiro de 1987. Mas uma de suas primeiras aparições públicas, em 1988, terminou em desastre. Na pintura da Air France, que tinha colocado o jato em serviço 2 dias antes, o jato, com 136 pessoas a bordo, na maioria jornalistas e vencedores de uma rifa, foi fazer um voo rasante no show aéreo de Absheim. Após a passagem espetacular a apenas 10 metros acima da pista e com o trem embaixo, o avião não conseguiu ganhar altura e entrou voando num bosque no limite do aeroporto, pegando fogo e ficando completamente destruído. 3 pessoas morreram e 50 ficaram feridas. O relatório oficial da agência francesa que investigou o acidente colocou a culpa no piloto, mas o comandante disputou na justiça a sua inocência, dizendo que os computadores do avião não deixaram ele terminar a manobra em segurança. Por fim, sem a massificação da informação que a gente tem hoje em dia,
a Airbus conseguiu conter os danos à imagem do A320. O comandante terminou condenado à prisão e o avião, que já tinha vendido mais de 400 unidades antes mesmo do primeiro voo, foi um sucesso. Esse caso não foi o único, e vários acidentes e incidentes que aconteceram ao longo dos anos evidenciaram uma diferença importante para a pilotagem convencional. O Airbus trabalha com hard limits, ou seja, o avião só obedece o piloto até um certo limite. Dali para frente, o computador limita as superfícies de controle para que o piloto não ponha o avião em risco. A Boeing, por outro lado, mesmo depois de ter adotado o fly-by-wire, estabelece soft limits. Ou seja, embora o sistema limite inicialmente o avião, se o piloto insistir no comando, o avião obedece. É por isso que vocês nunca viram, nem nunca vão ver, um Airbus fazendo aquele tonneau barril que o Tex Johnson fez para vender o Dash 80. Entenderam? Mas com milhares de novos aviões sendo entregues e com índices de segurança excelentes, a Airbus estava mudando a indústria para sempre. Tanto que seu fly-by-wire seria, anos mais tarde, como a gente viu, adotado pela própria Boeing nos 777 e no 787. E até o side stick viraria padrão em modelos de outras fabricantes. Embora o A310, uma modernização do A300, fosse um ótimo avião, ele estava perdendo a competição para os modernos 757 e 767. E sem uma resposta à altura para o 747, a Airbus voltou a se preocupar com uma solução de mercado de wide bodies. Surgiu então o programa A330-A340. Aproveitando ao máximo seus projetos anteriores e levando o conceito de comunalidade a um outro nível, a Airbus lançava quase ao mesmo tempo um birreator de fuselagem larga para médias e longas distâncias e um quadrireator com a mesma fuselagem para voos ainda mais longos. Com a frota de Boeing 377 Super Guppies no limite da sua vida útil e com o novo projeto em vista, a Airbus precisava de um novo supertransporte para reunir as peças de seus aviões nas fábricas de Toulouse e Hamburgo. E o que os europeus fazem quando precisam de um avião novo? Isso mesmo, eles fazem um consórcio. Em 1991, foi criado o Super Airbus Transport International, uma joint venture de dois parceiros importantes da Airbus. Depois de declinar até uma oferta da Boeing de adaptar o 767, resolveram criar algo a partir do A300. E assim nasceu em 1992 o A300-600 ST de Supertransport. Como parecia uma baleia branca, foi rapidamente apelidado de Beluga, que acabou sendo o nome que pegou, que inclusive seu sucessor, o Beluga Excel, baseado no A330, herdaria décadas depois. Com o novo transporte, a linha de montagem dos novos Airbus de fuselagem larga seguia a todo vapor. O A330 é talvez o melhor produto da Airbus em todos os tempos e com uma eficiência revolucionária para a época. Está entre os widebodies mais vendidos até hoje. Ele fez seu primeiro voo em 1992 e entrou em serviço em 1994 na versão 300. O modelo mais curto e de maior alcance, que é a versão 200, entrou no mercado em 1998, numa reação à Boeing, que tinha modernizado o 767 e lançado o 777. Mas enquanto o A330 fazia um enorme sucesso com sua transição simples para tripulantes do menor A320, o Airbus A340 amargava uma decisão estratégica errada. Tendo feito seu primeiro voo um ano antes do A330, ele nunca deslanchou. Com sua performance bem marromeno, gastão e pegando o mercado dos quadrireatores que estava em declínio, apenas 380, olha que número, hein? Do A340 foram construídos, incluindo as versões remotorizadas que vieram mais tarde. E ao contrário do A330, que na sua versão Neo continua em produção até hoje e está perto de cruzar a faixa aí dos 2.000 entregues, a linha do A340 foi encerrada de vez em 2011. Já o A320 tinha despertado a reação da Boeing. A nova família do 737, conhecida como Next
Generation voava mais rápido, mais alto e gastando menos combustível que o A320. A Airbus então, por sua vez, tratou de cobrir todas as faixas do mercado nos anos seguintes. Embora o braço da empresa já nos anos 80 estivesse desenvolvendo aviões específicos para o mercado regional, os turbohélices ATR que conhecemos hoje, o sucesso dos aviões a reação nesse nicho fez com que a Airbus considerasse desenhar um jato menor, mas para reduzir custos, acabou por optar uma versão super curta do A320, para pouco mais aí de 100 passageiros, o A318. Com a empenagem é a cauda lá atrás, tá? Ela foi aumentada para manter a autoridade do leme em caso de perda de motor. Então o avião encarava de frente os CRJ da Bombardier e os E-Jets da Embraer também. E mesmo tendo se saído melhor que o equivalente da Boeing, que era o 737-600, também não fez muito sucesso. Vendeu só 80 unidades, boa parte para governos e proprietários privados. O A319, um pouco maior, vendeu 1.480 unidades e só é menos popular que o próprio A320 e que a versão maior da família, o A321, que sendo maior que o 737, vendeu mais de 1.900 unidades, em boa parte graças ao descuido da Boeing nesse mercado, depois da perda de competitividade do 757. Mesmo assim, a ideia era não bater de frente, mas tentar achar os nichos que a concorrência tinha deixado escapar. E deu certo. Ao longo dos anos seguintes, as entregas anuais do A320 ultrapassaram a do consagrado concorrente. Hoje, são mais de 9.000 Airbus A320 entregues, em todas as variantes, desde o 100 até o A321neo. E os números do novo A321 XLR, que está em fase de projeto, foram destaque no último Paris Air Show. Com a chegada do novo milênio, a Airbus batia de frente com a Boeing em quase todos os segmentos da aviação. O mundo tinha duas grandes fabricantes seguidas abaixo por Embraer e Bombardier. Enquanto a Boeing se destacava por produtos robustos e de performance ligeiramente superior, nada batia o conforto e a modernidade dos Airbus. Aliado a um pós-venda poderoso e ao fato de que comprar um avião da Airbus significava estabelecer boas relações com vários países importantes ao mesmo tempo, a europeia ia ganhando mercado em países antes totalmente dominados pela Boeing, inclusive aqui no Brasil, onde com a TAM, o A320 e o A330 levariam o mercado nacional para o outro lado do Atlântico. Mesmo com as encomendas recordes da Gol do 737 nos anos 2000, o encerramento das atividades de fiéis clientes da Boeing, como a Varig, Transbrasil e VASP, e a posterior entrada de novos operadores de Airbus, como a Azul, a Avianca, faria o jogo mudar de lado por aqui. No resto do mundo não era diferente, e mesmo clientes americanos começavam a comprar aviões da Airbus em peso para suprir uma demanda da qual apenas a Boeing não conseguia dar conta. Isso dava confiança para a fabricante atuar em duas frentes arrojadas. Na primeira, modernizando seus A340. No seu lançamento, o A340-500 se tornaria o avião de mais longo alcance já projetado. Já o A340-600 entrava para competir com o lendário Jumbo. Mas a grande decisão da virada do milênio era o seguinte: voos ponto a ponto ou o clássico modelo de hub and spoke, ou seja, junta os passageiros tudo no aeroporto de conexão e daí redistribui. De olho no sucesso do próprio A330 e por não ter ela própria um projeto à altura, a Boeing leu os sinais do mercado e decidiu apostar no ponto a ponto, desenhando o primeiro avião comercial de uma geração totalmente nova, o Boeing 787 Dreamliner, tão superior ao A330 que nem competia mais com ele. Já a Airbus foi levada por um desejo de grandeza irresistível e partiu para o chamativo projeto do Airbus A380. Ele é só 30% maior que o Boeing 747, que apesar disso ainda detém o título de avião que levou mais passageiros de uma vez só. Mas eu ainda vou contar essa história em outro vídeo. O A380 se tornou o maior avião de passageiros do mundo e também no maior desastre comercial da Airbus. Ainda que tenha se tornado o avião mais confortável já concebido, ele encanta todos que viajam nele. A baleia só não teve um desempenho pior
porque além da Lufthansa e da Air France, que tinham a obrigação moral de serem clientes, algumas asiáticas e as grandes do Oriente Médio compraram vários, em especial a Emirates, que baseou boa parte da sua frota no modelo e tem quase metade dos A380 voando no mundo todo. Mas com vários atrasos no desenvolvimento, uma performance muito aquém do prometido e com tantos assentos que tornava difícil vender tanta passagem, nenhuma empresa americana quis comprar a baleia. E isso aí foi a pá de cal no projeto. O mico foi tanto que o presidente da Airbus, quando questionado por jornalistas sobre o fracasso comercial do projeto de 25 bilhões de euros e o seu custo para os cofres públicos, porque boa parte do projeto tinha sido financiado com dinheiro do contribuinte europeu e nunca será recuperado. Ele respondeu assim: eles sabiam do risco. E assim, o avião que fez seu primeiro voo em 2005 teve o final da sua produção anunciada no início deste ano, logo após o seu rival 747 completar 50 anos de produção e mais de 1.500 unidades entregues. O A380 deixará de ser fabricado em 2021, antes mesmo de completar 300 unidades. E algumas empresas que operam o modelo já começaram a se desfazer dos seus. Já os outros quadrireatores tinham um fim parecido. Com o Boeing 777-200LR, que é Long Range, tornando-se o avião recordista de distância no mundo, o A340-500 perdia o sentido. E frente ao incrível Boeing 777-300ER, o enorme 600 não tinha mais como competir. Aí em 2011 a produção deles foi encerrada e a Airbus voltou às pranchetas para criar um novo wide-body de 2 motores. Custou, mas a fabricante europeia percebeu que sua vocação era essa. Vendo o sucesso do 787, as clientes da Airbus gostaram da ideia e rapidamente, mesmo quebrada com o desenvolvimento do A380, a fabricante sugeriu uma solução prática e barata, um A330 remotorizado. Mas aí, diante da decepção geral, os caras falaram: bom, não é isso que a gente quer um avião novo e não sei o que lá. Aí eles voltaram para as pranchetas e daí nasceu o A350XWB. Extra Wide Body. Mais uma vez, a ideia não era competir diretamente com a Boeing, mas tentar achar um nicho entre os seus birreatores líderes do mercado, 777 e 787. Embora a americana acreditasse que tinha conseguido cobrir todo o segmento, a Airbus tinha uma larga base de clientes e a comunalidade, que é a capacidade rápida de transição de um modelo para outro, a seu favor. Então, ela tratou de colocar o A350 exatamente entre o maior 787 e o menor 777. Por falta de tempo e dinheiro, o A350 não teria como ser tão revolucionário quanto o Dreamliner. E os sistemas elétricos e de pressurização ainda se encaixam numa arquitetura tradicional, mas com a fuselagem e as asas feitas de materiais compostos, assim como o concorrente, o novo avião conseguia entregar um consumo interessante quando comparado ao 777. Na prática, um A350 não leva nem tanta carga quanto um 777, nem vai tão longe quanto um 787 e consome por hora 1.000 kg a mais de combustível que um 787, porém 1.000 kg a menos que um 777, o que torna bem interessante para certos mercados. E mais uma vez, o forte do A350, como todo Airbus, é o conforto da cabine de passageiros e a avançada aviônica de sua cabine de comando. Ele é extremamente silencioso e espaçoso e com recursos inimagináveis no Boeing, como por exemplo a capacidade de fazer descidas de emergência automáticas em caso de despressurização. Lembram da diferença de filosofia entre os dois fabricantes? Pois é, o A350-900 fez seu primeiro voo em 2013 e entrou em serviço pela cliente lançadora em 2015. Já o A350-1000 entrou em serviço também lançado pela Qatar Airways em 2018. O modelo já acumula mais de 300 entregas em quase 1.000 unidades encomendadas e seu grande trunfo foi ter se tornado o flagship da poderosa Delta Air Lines.
Flagship é o padrãozão, o carro que chama atenção. Isso é uma prova irrefutável da maturidade do fabricante europeu. Mas se esses números são tímidos quando comparados às vendas dos birreatores de fuselagem larga da Boeing, no mercado de fuselagem estreita, a Airbus viraria o jogo completamente. Enquanto a Boeing decidia se partia para um projeto totalmente novo ou revitalizava o seu 737 mais uma vez, a Airbus tinha uma plataforma bem mais moderna para trabalhar. E em 2010, a última geração do A320 foi lançada, a versão Neo, que é New Engine Option. O motor em questão era o LEAP 1A da GE, um motor de altíssima razão de bypass, muito mais silencioso e muito mais eficiente que os da geração anterior. Com isso, o Neo tornava-se superior ao 737NG, e forçava a Boeing a correr atrás do prejuízo. Com o Neo vendendo muito bem, a Boeing teve que lançar o MAX, que usava basicamente o mesmo motor, mas numa plataforma bem mais antiga, a do 737. Enquanto o fly-by-wire do A320 corrigia qualquer diferença na pilotagem que os motores maiores pudessem causar, o 737 tinha que arrumar outras maneiras de corrigir o mesmo problema. Ninguém sabia ainda, mas a Boeing tinha instalado um sistema chamado MCAS no seu novo avião e que viria a se tornar o pivô da maior crise da fabricante americana. E embora o MAX tivesse vendido cerca de 5.000 unidades e sua performance em voo fosse excelente, inaugurando rotas até mais longas do que as que o Neo vinha fazendo, algumas falhas que passaram despercebidas na certificação do avião surgiram e vieram à tona, com 2 acidentes fatais, um no final de 2018 e outro já em meados de 2019. Isso fez com que o avião fosse proibido de voar em todo o mundo, dando uma vantagem valiosa no segmento para a Airbus. Não que ela possa se aproveitar muito disso, pois a capacidade de produção do A320 já está no máximo. Porém, a imagem da Boeing ficou bastante prejudicada, o que será fundamental no longo prazo. O A320 sozinho acumula mais de 8.700 entregas, contra 10.500 do 737. Mas esse jogo pode virar, especialmente após a crise do MAX, pois o backlog, que é as encomendas que ainda faltam ser entregues do A320, é muito maior do que do 737 MAX. E essa ideia de remotorizar aviões levou ao A330 Neo, que em rotas mais curtas consegue competir de certa forma com o 787 e é bem mais barato que o Dreamliner, porque ele é baseado num projeto de 30 anos atrás. A própria Boeing já pensa ela mesma em remotorizar o quarentão 767, mas é só boato por enquanto. Mas o legado da Airbus não inclui apenas essa mudança de paradigma na indústria. E a própria fabricação de peças em várias partes do mundo e a montagem posterior numa planta especializada passou a ser adotada por praticamente todas as fabricantes do mundo, em mais uma influência clara do jeito europeu de fazer aviões. Depois de mostrar que vários países poderiam sim trabalhar em conjunto para construir uma sólida empresa capaz de competir em pé de igualdade com a centenária fabricante de Seattle, a Airbus ainda tinha mais um passo ousado a dar. Enquanto a canadense Bombardier projetava e começava a fabricação de um birreator para uma faixa de mercado logo acima dos E-Jets da Embraer, introduzindo várias inovações tecnológicas que somente os widebodies já usava, a Airbus percebeu uma oportunidade de negócio. De olho no mercado americano, especialmente com a Delta Airlines, a europeia comprou a parte comercial da Bombardier. E apenas horas depois da mudança do nome do C-Series para A220, a JetBlue resolveu substituir 60 dos seus Embraer E190 por encomendas para o novo avião canadense, vendido por uma europeia e fabricado nos Estados Unidos. Um verdadeiro balde de água fria nas vendas do novo projeto da empresa brasileira. Essa era só uma das muitas batalhas que a Embraer e a Boeing perderiam com a fusão da Airbus e a Bombardier. E o A220 rapidamente acumulou quase 4 vezes mais encomendas que o atual E2 da Embraer. Assim como em 1970, a Airbus mexia com o mercado global de forma irreversível e não deixou outra opção para a Boeing e Embraer a não ser também juntarem as forças para sobreviverem. E claro, nós falamos aqui da divisão de jatos comerciais, mas a Airbus é muito mais do que isso. Ela produz de helicópteros a caças e cargueiros militares gigantes e
participa de importantes projetos da Agência Espacial Europeia, emprega mais de 130 mil funcionários e ano passado registrou uma receita de 63 bilhões de euros. Tem fábricas na China, nos Estados Unidos e no Canadá. Faz tempo que a Airbus deixou de ser aquela tímida fabricante europeia que nasceu à sombra do Concorde e ousou enfrentar os criadores da Era do Jato. E num desafio imenso e inédito, uniu na paz um continente antigo, diverso e cansado de guerra. Seu grande e maior legado. Muito legal a história da Airbus, né? Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo!